Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de teoria das organizações, estamos estudando ambiente organizacional. Nesse vídeo, a relação entre organizações e seus ambientes. Vamos ver técnicas de adaptação ambiental, a previsão e planejamento, a estrutura flexível, papéis de fronteira e fusões e empreendimentos conjuntos. Vamos também ver as técnicas de influência ambiental, a propaganda e relações públicas, a atividade política, a associação das organizações. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Relações entre organização e seu ambiente. Quais as razões pelas quais as organizações estão tão preocupadas com os seus ambientes? A principal delas é que as rápidas mudanças ambientais criam incerteza para os administradores das organizações. Na maior parte dos casos, os administradores aprenderam a trabalhar com a certeza e previsibilidade dos tempos passados. O difícil é trabalhar com incerteza e imprevisibilidade. Como os eventos ambientais mudam exponencialmente em função das inúmeras variáveis envolvidas, o administrador não consegue observar e entender todas essas variáveis, nem mesmo as suas tendências futuras. A incerteza significa que o administrador não tem a informação suficiente sobre os fatores ambientais para compreender e predizer mudanças e necessidades. Quando os fatores ambientais são poucos e relativamente estáveis, como é o caso das empresas que processam alimentos ou que engarrafam bebidas, os administradores experimentam baixo grau de incerteza e podem dedicar menor atenção aos assuntos ambientais. Porém, quando os fatores ambientais mudam rapidamente, as organizações experimentam alto grau de incerteza. Para lidar com a incerteza, as organizações procuram agir por meio de suas formas de comportamento, adaptar-se passivamente ao ambiente ou influenciar ativamente o ambiente. Vamos ver aí cada uma delas. Adaptação ambiental. As organizações que enfrentam um alto grau de incerteza em relação a concorrentes, clientes, fornecedores ou agências reguladoras costumam utilizar várias estratégias para adaptar-se às mudanças, tais como previsão e planejamento. A previsão de mudanças ambientais e o planejamento organizacional são atividades típicas das grandes organizações. Elas criam departamentos de planejamento quando a incerteza é elevada. A previsão é um esforço para delinear tendências que
permitam aos administradores predizerem eventos futuros. As técnicas de previsão vão desde serviços de consulta a jornais e periódicos até modelos econômicos quantitativos de atividades de negócios para prever tendências futuras. Muitas organizações criam órgãos internos de planejamento para evitar erros em situações de mudanças rápidas ou adversas no seu ambiente. Estrutura flexível. Sobre estrutura flexível, uma estrutura organizacional ágil e flexível pode funcionar como um meio a responder eficazmente às rápidas mudanças externas. Pesquisas têm demonstrado que uma estrutura achatada, horizontalizada e flexível funciona melhor em ambientes mutáveis do que uma estrutura alta, hierarquizada e rígida. O termo estrutura orgânica caracteriza a organização que tem fluxos de comunicação mais livres, poucas regras e regulamento, aquela que encoraja o espírito de equipe entre as pessoas e descentraliza o processo de tomada de decisão sobre a maneira de realizar o trabalho. A estrutura orgânica ela funciona melhor em ambientes que mudam com rapidez, pois criam equipes para lidar com mudanças em matérias-primas, novos produtos, novos processos, novas leis ou até as mudanças de hábitos dos clientes. A estrutura mecanística é justamente o contrário, pois se caracteriza pela rigidez das tarefas, muitas regras e regulamentos que impedem liberdade das pessoas, centralização das decisões e pouco espírito de equipe. A organização mecanística é ideal para ambientes estáveis, previsíveis, conservadores. Todavia, será que esses ambientes ainda existem? Tenho dúvidas. Papéis de fronteira. Os órgãos com papéis de fronteiras ligam e coordenam a organização com os elementos-chave do ambiente externo. As ligações de fronteiras servem para dois propósitos: detectam e processam informações sobre as mudanças ambientais e representam os interesses da organização no ambiente. Departamentos de marketing e compras funcionam face a face nos limites com os clientes e fornecedores, ou por meio de pesquisas de mercados. Serviços de inteligência competitiva e atividades de benchmarking são papéis de ligação extrovertidos para melhor conhecer o que ocorre no ambiente. Funções e empreendimentos conjuntos. A fusão ocorre quando as duas ou mais organizações combinam de tornar-se uma só. Fusões entre bancos nacionais têm sido exemplares nas últimas décadas. A fusão também é o meio de reduzir a incerteza a respeito do ambiente de negócios. Um empreendimento conjunto, chamado joint venture, é uma aliança entre
estratégia entre duas ou mais organizações para constituir um novo negócio ou nova organização independente daquelas que a formaram. Ocorre quando um projeto é muito complexo, caro ou incerto para uma organização tocá-la sozinha, ou quando se requer competências variadas que uma só organização não tem. Influência do ambiente. A outra estratégia para lidar com a incerteza ambiental é passar por cima e tentar modificar os elementos ambientais que causam problemas. A estratégia mais utilizada pelas organizações para influenciar e adaptar o ambiente às suas conveniências inclui propaganda e relações públicas, atividade política e associações de organizações. Propaganda e relações públicas. A propaganda tem sido um meio mais bem-sucedido para administrar a demanda de produtos ou serviços de uma organização. As organizações gastam grandes somas de dinheiro para influenciar o consumidor. Hospitais e empresas de serviços médicos e hospitalares fazem propagandas intensas em jornais, revistas e televisão para promover seus serviços. A propaganda tem sido um importante meio para reduzir a incerteza sobre os clientes. Relações públicas é bem similar à propaganda, exceto no seu objetivo, que é influenciar a opinião pública sobre a organização em si. Muitas organizações investem fortemente em sua imagem pública por meio de companhias publicitárias e outras comunicações externas para enfatizar o uso de seus produtos, além de fortes propagandas de ética interna como reforço para manter a sua reputação. Atividade política. A atividade política representa uma ação da organização para influenciar a legislação e regulação do governo. Muitas organizações pagam lobistas para expressar seus pontos de vista aos legisladores federais, estaduais, municipais e influenciar as suas decisões e ações. A associação de organizações. Muitas organizações juntam-se a outras com interesses similares para constituir associações de interesses próprios. Nesse sentido, as organizações trabalham juntas para influenciar o ambiente e tentar adequar a legislação e regulações ao nível federal, estadual, municipal. A Associação Brasileira das Indústrias Químicas, a ABQUIM, por exemplo, a Associação Brasileira de Indústrias de Papel e Celulose, a Associação Brasileira de Hotéis, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Propaganda, etc., são exemplos de associações entre as organizações. Resumindo o que nós vimos nesses 4 vídeos sobre ambiente organizacional. O ambiente é tudo aquilo que envolve externamente uma organização. Como o ambiente é vasto, amplo,
difuso e complexo, sua análise exige uma separação entre ambiente geral, chamado macroambiente, e o ambiente mais específico de cada organização, que é o seu ambiente de tarefa, também chamado de microambiente. O ambiente geral é constituído de fatores econômicos, sociais, tecnológicos, legais, culturais, demográficos e ecológicos que influenciam toda a organização. O ambiente de tarefa é constituído pelos fornecedores, os inputs, e os clientes, os outputs, concorrentes e agentes reguladoras. No que tange à constituição, o ambiente de tarefa pode ser homogêneo, componentes com as mesmas características de entorno, ou heterogêneo, os componentes com diferentes características. No que se refere à dinâmica, o ambiente de tarefa pode ser estável e previsível, ou instável e mutável. Para que as organizações possam ser bem-sucedidas, é mister que elas se ajustem e se adaptem aos seus meios ambientes. Para tanto, elas utilizam certas estratégias para adaptar-se ou influenciar as demandas ambientais. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Tchau, se cuida.